Fala galera, como é que vocês estão? Feliz sábado pra você, tá? Eu tenho certeza que você é aquele estudante fiel que espera 1h da tarde pra chegar pra assistir o nosso mais ou menos ao vivo da nossa lição. Então feliz sábado pra você que tá aí, né? E hoje nós vamos estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar a lição 7 no sábado do Senhor. Olha que coisa. Hoje é perfeito, tá? Hoje é perfeito, tá, Riba? Gente, hoje tudo bem com vocês? Hoje é perfeito. Estamos na lição 7. Boa. Boa. Você tá bem, Lucas? Eu tô bem. Glória a Deus, Vou ficar melhor se vocês... Vocês já sabem, ele não precisa falar. O editor vai arrumar isso daí depois. Boa. Gente, como vocês sabem, o que eu falo sempre aqui? Pra gente seguir... pra gente não, que a gente já seguiu, né? Pra vocês seguirem as comunidades... A comunidade da APS. Começa gente, de novo, gente. Começa de novo. O Lucas não estudou a pauta de hoje. Não estudei, gente. Não estudou. Vamos lá. @comunidade jovem APS no Instagram pra ficar por dentro de todas as coisas, dos nossos bastidores, dos cortes desse podcast aqui, que você pode compartilhar nas suas redes sociais. E o lugar? Pra também... O lugar? O lugar. O lugar que a gente tá agora? Sim, com certeza. Onde é que a gente tá? Conta pra gente. Escola do Pensar, gente. Que sensacional essa escola. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, o privilégio de visitar, mas essa escola aqui é perfeita. No dia, tá gravado, tá? No dia que eu tiver filho, colocarei eles aqui. Vai demorar muito, mas eu vou colocar eles aqui. Pode ter certeza. Muito obrigado, tá? A galera do som aí que tá atrás. Um abraço pra vocês, tamo junto. Boa. E agradecer também, né, o Gui, que liberou esse espaço pra gente estar realizando esse sonho aqui. Só lembrando, né? Tô sempre lembrando, mas é bom que é um espaço aberto para você que tem um projeto da igreja, quer fazer alguma gravação, algum podcast também, quem sabe, algum programa do Dia da Mulher, né? O Dia do Diácono, olha que legal fazer um programa aqui, podcast do Diácono. Legal. Pode vir para cá, tá liberado para vocês, tem acesso, tá bom? Mas a gente também não tá sozinhos aqui, né? A gente não tá sozinho e, como sempre, com convidados muito especiais. Bom, começando a apresentar... Só gente fera aqui, tá? Nosso pastorzão. Pastorzão, se apresente pra gente. Oi, tudo bem? Pastorzão? Não. Meu nome é Lúcio. Eu entendi. Entendeu? Eu assisto ele. Galera, eu sou o pastor Lúcio, sou pastor da comunidade jovem ali da Igreja do NASP São Paulo. A gente cuida de algumas coisas ali. Só os caras, tipo... Desbravadores, aventureiros, jovens, comunicação, crianças, e aí vai. Tô zoando. Mas a gente tá junto ali na correria e junto com os jovens, graças a Deus. Vamos lá, merchans. Como Sou, se você não seguiu ainda, @como Sou, é a comunidade jovem da Igreja do NASP. Vocês disseram que é agora, então tô nem aí. Eu tenho que fazer um merchan. Eu vou seguir agora. Segue agora, Acabei de marcar você aí, pode seguir, vai jovem. lá. E aí, Como Sou, essa é a nossa comunidade jovem. Você é convidado para estar com a gente todo sábado às 11h30 da manhã. Se não for 11h30, 11 horas. A gente tá sempre mudando ali quando precisa o horário. Mas é nesses horários aí, no sábado pela manhã, a gente tem um culto de jovens na Igreja do NASP. E aí o segundo merchan tem que ser meu canal. Eu vou falar do meu canal. Pode falar. No YouTube. Tem um canal? Eu tenho um canal no YouTube. Ele chama Pastor Lúcio Bergamo. É o negócio mais fácil de você encontrar. Digita Pastor Lúcio Bergamo no YouTube. Você vai ver ali uns podcasts falando uns temas difíceis. A gente vai ser convidado um dia pro seu podcast? Eu acho que eu não convidei porque... Não conhecia, né? Agora você tá conhecendo. Agora você conhece. Demorou. Eu conhecia, mas não chamei. Agora deixa que vai. Agora vai a gente se convidou. Agora, já que sim, né? Então vai. Tá bom. E quem está aqui do meu lado? Pode se apresentar. O cara é bom. Eu sou o Ronaldo, sou membro da Igreja do Capão Redondo, jovem também da Igreja do Capão Redondo. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Tem merchan? Tem merchan pra fazer? Não, só o Ronaldo Amaro lá no meu Instagram. Tá ótimo. Muito bom. A galera do Instagram. A galera do Instagram. Tá ótimo. Tá vendo como a gente não te julga nesse lugar? Quem acompanha a gente sabe. Eu nem pedi pra seguir, porque o editor já coloca já, né? E quem assistiu o primeiro podcast sabe quem é o editor. Sabe quem é o editor. Então, bora começar a nossa lição? Mas antes de começar, pedir pro pastor orar pra gente. Você ora pra gente, pastor? Bora, vamos falar com Jesus. Pai querido, por favor, fala ao nosso ouvido nesse momento, trabalha com o nosso coração, trabalha com a nossa mente, ajuda para que nós possamos aprender um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, do crescimento espiritual, do crescimento de cada jovem que vai estar assistindo, vai estar compartilhando esse vídeo. Por favor, Deus, ajuda a gente a poder tratar aqui desses assuntos que são celestiais nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, entrando no descanso, Lucas. E aí? Cara, complicado, hein? É complicado você parar pra pensar. Mas, ainda bem que a gente tem uma tirinha aqui, né? Vamos falar da tirinha? Eu gostei dessa tirinha. Você gostou? Eu gostei. Tem um textinho nela, né?
Quer ler o texto? Vou ler, então. Eu sou meio dislexo. Qualquer incrédulo pode descansar de seu trabalho físico, mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus, passada, presente e futuro. Uau! Publicar, hashtag Falei Tô Leve. Uau! Postei e saí correndo. Muito bom. E aí? Muito bom mesmo. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que a gente tem que fazer pergunta pro texto bíblico. Qual que é a obra de Deus, Ribas? Qual que é a obra de Deus? Qual que é a obra de Deus, Ronaldo? Qual que é a obra de Deus, pastor? É a roda? Qual que é a obra de Deus? Eu acho que é ajudar o próximo, né? Eu acho não, tenho certeza, né? Jesus, ele ajudava o próximo. Então, a gente, inclusive, ó, tive um mindset aqui. O Espírito Santo realmente tá com a gente aqui. Ele lembrou de uma lição que a gente estudou. Se eu não me engano, acho que foi de Romanos. Não sei se foi de Romanos, mas se não foi de Romanos, foi uma antes. Que ele falou do trabalho de Deus. Que, na verdade, Deus está trabalhando todos os dias e ele nos convida para trabalhar. Ele não chama a gente para trabalhar para ele. E o trabalho de Deus é o quê? Ajudar o próximo. Então, respondendo, ajudar o próximo. Mas eu gostei dessa tirinha também, porque assim, realmente, se você parar para pensar no descanso, o que é descansar para uma pessoa que está na escola? Férias. Férias, né? Caramba, acabou a escola. Dia mais aguardado de um universitário. Ou pra quem trabalha. Para quem trabalha é final de semana. Final de semana. Semana. Sextou, o famoso É sextou. o famoso sextou, mas o domingo é uma depressão. É triste. E o segundo Deu vem. fantástico. Pô, deu fantástico ali, a galera já sabe que tem que dormir, e se não dormir já acorda ruim na segunda-feira. Mas e para um cristão, o que é o descansar por cristão? Eu acho que esse é o ponto, né, que a gente está discutindo, né? A gente entende que o sábado, né, do Senhor, ele é um dia para descanso. A gente já decorreu bastante na lição, entendemos, né, o que é o de fato descanso, o que é de fato sábado. Mas o descanso para o cristão, eu queria pergunta para geral aqui, tá? É assim, vocês acham que a gente tem de fato real descansado no Senhor? Resposta particular? Não, eu acho que não. Se eu pegar geral, não. De modo geral, assim. Não. Porque assim, a gente vê também o próprio Cristo nos convidando, né? Que a gente vai, né, você tá sobrecarregado, vai até ele, que ele alivia o fardo e tudo mais ali. Só que o que acontece é o seguinte, às vezes a gente acaba não indo, ou indo, né, e não descansando verdadeiramente. Então, falando de descanso, será? Agora vocês aí, a gente está de fato descansando no Senhor mesmo? Descansando? Sabe o que eu tenho visto? A gente vive muito em meio a uma onda sabatista, não adventista, entendeu? A gente tá falando no podcast de cristãos, adventistas do sétimo dia. Então, a gente deveria ser adventista, que guarda a volta de Jesus, mas que também guarda o sábado. Esses são os dois pontos básicos da nossa igreja, certo? Sim. Só que a gente só pensa que a gente tem que guardar o sábado no sábado. E esse é o nosso ruim, porque a gente chega no sábado, e o sábado não é inteiro, não. É o sábado da hora que começa o culto, que ninguém vai na escola sabatina. Na moral. Eu vou. Boa, beleza. Eu sou professor, tenho que ir. Tem que ir. Exatamente obrigado. por isso. Eu vou. Porque ninguém vai na escola sabatina. E aí, quando vai na escola sabatina, você fica esperando a hora de terminar logo o culto. Ou quando chega no começo do culto, fica esperando a hora de terminar o culto, olhando ali, pô, meu, tá rolando o jogo, ó, tá rolando a corrida, ó, tá rolando. Depois você não vê a hora de acabar aquilo. Ou seja, a gente tá tratando as coisas espirituais como se fossem nosso trabalho, como se fosse bater cartão. Sabe, você chega de manhãzinha no trabalho, bate o cartão, coloca o dedinho lá, coloca a digital lá pra contar o seu dia de trabalho e fica contando as horas pra dar 5:30, que hora você colocar tudo na mochila e vai embora. Isso não é ser cristão, gente. E aí tá o grande problema do cristianismo hoje em dia. Sabe o que é doido quando a gente para pra pensar? Eu tava pensando nisso esses dias, você é líder de missão agora, e aí eu tava pensando o que fazer, né, pra galera estar inserida e poder ter um tempo ali de qualidade com Deus. E aí eu parei pra pensar como que a gente é imediatista e impaciente. Ultimamente, a nossa geração é uma geração que não consegue esperar por nada. Quando você quer alguma coisa, tem um delivery ali pra você pedir, ou quando você está assistindo um filme ou uma série na Netflix. Antigamente, assistia a televisão, você tinha que esperar o outro dia pra assistir o outro capítulo da outra coisa. Hoje em dia, lançou alguma coisa nova, você assiste tudo um dia, você não aguenta esperar, a ansiedade toma conta de você. E aí, a gente começou a
misturar os dois mundos. E isso começou a entrar na igreja também. Então, da mesma forma que, às vezes, a gente tá assistindo alguma coisa e a gente não consegue parar um episódio pra deixar pro outro dia, a gente não tem esse controle sobre nós mesmos de saber esperar e colocar suas coisas no devido lugar e no tempo certo. Isso acontece dentro da igreja também. Às vezes, passou do meio-dia, a galera já tá lá, ó, bora acabar. Você já vê todo mundo levantando, indo pra casa porque tá com fome, porque quer almoçar. E é só sábado. Muita gente esquece quarta, esquece domingo, é só sábado de manhã. Às vezes nem o JA, é só o culto. É o culto. É o checklist, né? E aí, deu meio-dia, já estamos lá. Cara, tô com fome, quero ir embora, vou levantar, tô impaciente, vou beber água, saio. E aí... Você sabe que isso daí, na verdade, eu sou formado em comunicação social também. Quando a gente estuda comunicação social, a gente entende a nossa geração que tem aprendido algumas coisas. E talvez o principal mal desses meios de comunicação é que a gente tá virando não só imediatista, como superficial. A gente sabe de tudo, mas quase nada sobre tudo. Sim. Entendeu? A gente sabe um pouquinho sobre cada coisa. A gente sabe de tudo, mas quase nada sobre tudo. A gente vive dizendo que conhece a Bíblia, vive dizendo que conhece a lição da escola sabatina, a gente vive dizendo que conhece, tem um relacionamento com Deus, mas na moral, tem um relacionamento com Deus? Tem nada, rapaz. É aí eu vou jogar o gancho. É aí que essa lição entrou começando. Porque quando ela começa falando pra gente, ela fala sobre uma coisa que tem que ser firme na nossa vida. Uma coisa que eu preciso dizer assim, cara, nisso eu acredito. Porque se eu não acreditar nisso daqui, eu tô perdido em todo o resto. E é aí que a gente chama o Ronaldo, né? E a gente pode trazer 2 pontos aqui também importantes, né? Principalmente, provavelmente pro pastor, pra Ribas, ela vai entender isso muito. Pra você também, Lucas. Eu tive muito isso. Em algumas pregações também, em muitos momentos da minha vida, a gente que é líder, a gente se prepara para ter um grande sábado pro jovem. A gente quer que o nosso culto, a escola sabatina seja melhor. Muito grande. Que o culto seja melhor, que o JA seja melhor. E o que isso faz? Isso aproxima a gente mais de Deus ou faz com que seja perfeito o suficiente? Então, às vezes a gente que é líder tá tão preocupado que saia perfeito, o culto, a escola sabatina, e a gente esquece do nosso com Deus. Sabe o que é Entendeu? legal de pensar? Aí a gente tem que pensar assim, o que é perfeito? Né? Sim. Tipo assim, é perfeito pra quem que você tá Pra fazendo? quem? É pra você ou pra Deus? Porque assim, perfeição pra Deus é você entregar seu coração. E aí a nossa semana acaba sendo assim, ó. Foi. Acabou. Mas ó, essa questão do início da lição e tudo mais, a gente aprendeu bastante na lição de Tiago, quem estudou. Amém? Amém? Todo mundo estudou aqui? Amém, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Então a gente estudou bastante sobre Tiago. E pra quem não estudou, podcast tá aí. Aí, É só você voltar aos episódios que verdade. tá disponível. Comunidade Jovem APS. 3 tá sensacional, 3. Mas Galera, a lição ela traz também uma coisa seguinte, uma situação do seguinte, como de fato a gente vai descansar, como que a gente estudou na lição passada, que é muito bom, muito útil, como a gente vai descansar no sábado, como a gente vai aprender, tudo é base de conhecimento, tudo é base de conhecimento. Então assim, você tem que estudar para você se formar, você tem que estudar para ter uma profissão, e você tem que estudar de Deus para entender quem é Deus. Só que assim, só o estudar não adianta, no sentido tipo assim, cara, pergunta pra geral aqui também. Continua pra geral aqui. Pergunta assim, cara, eu ler a Bíblia, sou salvo? Não. Sabe, tipo... Não? Tá ligado? Tipo, mais ou menos. Mas, sabe, eu ler a Bíblia, sou salvo? Sabe, tipo assim, eu fazer o ano bíblico, sou salvo? Tem muita gente que prega isso na igreja. Tem que fazer ano bíblico, não sei o quê. Sou salvo se eu fizer isso aí. E entra, porque assim, falta alguma coisa. E é esse elemento que a gente vai buscar, é esse elemento que eu quero que vocês... descrevam pra mim o que vocês acham que é o que falta, porque assim, eu acredito que não é só o conhecimento, mas falta alguma coisinha. Então a gente pode trazer para os jovens que vão estar estudando a lição, entrando no descanso, né, de que não é o suficiente. Porque o que adianta você saber a teoria de como andar de bicicleta e não ter a prática? E não ter a prática. O que adianta você acreditar que Jesus está voltando e você não buscar essa salvação? Então a gente tem muito disso, de acreditar que algo vai acontecer e não busca por aquilo. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo o carro para aqueles que dirigem aí, e a gente tem a percepção que tem um carro parando, o que você tem que fazer? Você tem que frear. Você está preparado para aquilo. Sério? Então, para nós que somos estudantes da palavra de Deus, a gente tem que ter entendimento sobre o reino de Deus. O reino está próximo, o reino está vindo. E daí, a lição quer trazer para nós um pensamento de que quando ele
nos dá os mandamentos, o descanso sabático, é para descansar em quem? Nele. Legal. Na justiça dele, em Deus. Olha que legal que você falou. Pode? Eu acho que ainda falta um ponto mais essencial ainda, porque a Bíblia, quando começa, eu não vou citar o texto que a gente tem que entrar falando sobre o sábado, mas o primeiro verso da Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vê hoje um monte de jovens que não acreditam em Deus. Tá na igreja, mas não sabe quem é Deus. Nunca teve um relacionamento com ele. Se eu não começo pensando que foi Deus, é em Deus que eu tenho que me ligar, que eu tenho que ter fé nele, que eu preciso ali sim me relacionar com alguém que é poderoso, e a Bíblia não explica, não. Eu acho o máximo isso, que a Bíblia só fala assim: no princípio criou Deus. E aí, quem é Deus? Filhão, vai lá, acredita. É isso, é daqui pra frente. Então, no princípio tinha Deus, e Deus... Há um criador, mas quem é esse criador? Não, pra gente não interessa agora. O que interessa é que ele te criou e que ele tá te pedindo algumas coisas. E no final da criação começa a aparecer o sábado. Eu lembro que foi um choque pra mim quando pela primeira vez eu tive contato com alguns teólogos que não são cristãos. Você conseguiu entender, né, essa frase? Interessante. Existem teólogos que não são cristãos. Eles escrevem, eles são grandes estudiosos da Bíblia, eles descrevem a Deus, eles descrevem o comportamento de Deus, como as coisas deveriam acontecer, só que eles não vivem. E aí quando eles sobem ao púlpito, eles pregam como cristãos. Como vivência. E eu lembro de um professor meu no seminário falando assim, eu um dia abordei, um professor dizendo isso, um dia abordei um cara desse e perguntei: mas como é que você não vive, mas você tá pregando aqui? Todo mundo sabe que você não vive. Ele falou: é que essas pessoas precisam ouvir isso. Aí a pergunta é: será que as pessoas precisam ouvir? Ou será que a mensagem teria poder se eu tivesse ela com fé, ou ela de verdade na minha vida? Eu acho que Jesus chamou a gente para isso, né? Eu não só pregar, mas eu viver aquilo. É aquilo, né? Se o que eu prego não causa impacto em mim, vai causar impacto em quem? Em quem? Exatamente. E se eu quero ser usado pelo Espírito Santo, mas se eu não tenho o Espírito Santo em mim, que eu tô fazendo? Você vai estar gerando vento num lugar de vida. E aí você vai... E aí a gente entra naquilo, né, Lucas? Na questão do sábado, né? Como o pastor trouxe pra nós agora. É meio desconfigurado essa ideia de sábado. Muito. As pessoas, a gente pode dizer, a gente fala, né, as pessoas do mundo. Não, mas a gente pode trazer de um modo geral. Adventista ou não, como tem vivido a semana, como tem vivido o seu preparo para o sábado. Como é essa sexta-feira? É sextou? Opa, tenho que desconectar para conectar. Entendeu? Como é que eu faço? Sextou ou sabadou? E aí, como é que é? Entendeu? Qual que é o mais legal? Que a gente curte a sexta. Será que? Bom, deixa. Vamos ver. Que dá para dar hashtag é sexta-feira. Não sei. Então, gente, eu acho que isso de fato é o ponto que a gente tem que pegar e transfigurar aqui e entender o que é. Porque é o seguinte, quando a gente entende, na verdade, a gente sabe o que é o sábado. Todo mundo sabe o que é o sábado. Principalmente os adventistas sabem o que é o sábado. Adventistas do sétimo dia. Tá no nome da placa da sua igreja, o que é o sábado. Só que a gente não entende o real sentido do sábado. A gente está estudando 7 lições, já é a 7ª lição. Cara, se você não entendeu ainda o que é o sábado, cara, assiste de novo, por favor. Porque a gente tem que entender. E aí é o que falta. Na verdade, vocês falaram muito bem. Vocês falaram tudo o que falta, mas só não falou o que era a fé. A fé. Não adianta você ter o conhecimento, não adianta você guardar o sábado se você não tiver fé. Ah, Lucas, eu preciso ter fé para guardar o sábado? É claro que tem que ter fé, cara. Quando você vai guardar o sábado, você guarda o sábado por um propósito. Porque assim, não faz sentido, por exemplo, eu guardar o sábado por guardar, porque minha mãe não trabalha no sábado. Eu posso dizer que ela guarda sábado? Não posso. Porque ela não tem um princípio de guardar o sábado. Eu conheço um monte de gente. Todo mundo da minha empresa, ninguém trabalha no sábado. Não posso dizer que eles são adventistas do sétimo dia. Não é isso. Sabe? O guardar o sábado é, primeiramente, você entende quem é Jesus, você entende quem foi ele, você entende que ele é o pai da criação, que ele te salvou, que ele veio aqui, foi a sua redenção, e por amor a ele, você vai guardar, santificar, que estudamos na semana passada, o dia que ele escolheu para ser santo. É a fé em Cristo Jesus que faz você guardar o sábado. E este é o ponto que falta. E aí a própria lição vai trazer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus. E é exatamente isso. Porque a fé é aquilo que, por diversas vezes, nós não conseguimos ver, né? A gente não consegue ver, a gente não sabe explicar o que é, mas a gente sente. A gente sabe que é real. Alguma coisa dentro de nós tem essa necessidade de crer em algo. E nós cremos em Deus. E nós temos essa necessidade de adoração também, de adorar algo, né? Quer ver um exemplo de que falta fé? Todo mundo aqui, tenho certeza,
tenho certeza absoluta que nessa eu tenho medo. Eu tenho medo, Lucas. Todo mundo... Não, calma que aqui é de boa agora. De boa. As piores já foi, já. Tenho certeza que todo mundo, pelo menos uma vez, queria viver o Provai Verde. O Provai Verde. Cara, não tem como. Eu já fui convidada, sabia, Lucas? Pra viver? Pra gravar. Ah, pra gravar? Pra gravar. Você tá gravando aqui, pô. Assim, quando eu digo viver, é assim, às vezes a gente tá passando por uma dificuldade tão grande na nossa vida que a gente lembra do Provai Verde. A gente só lembra do Provai Verde quando tá passando por dificuldade. E aí a gente quer viver. A gente quer que aquilo seja aplicado na nossa vida. Só que a gente também não entende o Provai Verde. Porque um ponto principal para que o Provai Verde aconteça, a história aconteça, foi um ato de fé da pessoa. De falar assim, Deus, eu não consigo. Agora é contigo. Falta isso. Então, tipo assim, muita gente quer viver o Provai Verde, mas não tem a humildade de falar assim, Senhor, Deus, eu não consigo. E aí, quando a gente vem para a lei de Deus, quando a gente vem para o sábado, a gente trata isso mais como um item do que... Quando eu digo item, é tipo assim, cara, chegou sábado, tem que fazer isso, isso e aquilo, putz, completei o checklist inteiro, tô bem com Deus, guardei o sábado, obrigado, Senhor, domingão tamo aí, segunda-feira passa, chega sexta-feira... Outro checklist, não. A gente trata o sábado como item, mas não trata o sábado como um dia de memorial. E aí, a gente entra na questão seguinte. Quando a gente vai para a lei de Deus e vem falar de sábado, a gente acha que sábado é só no sábado. Que é assim, adventistas do sétimo dia. Adventistas no sétimo dia. É só lá que você deve ser cristão? É só lá que você deve passar um tempo com a sua família, ajudar o próximo? É só lá? Não é, mas eu queria saber de vocês um pouquinho sobre isso. Tiago? Ronaldo. Eu falei no começo. Caraca, eu errei o nome dele. Escreve na eu mão. errei. É porque eu tava falando livro de Tiago, pô. E aí, é interessante que você falou dos mandamentos, né? Sim. E o pastor talvez até concorde comigo a respeito dos mandamentos, que os 10 mandamentos não veio para apontar seu erro. Os 10 mandamentos não veio para falar para você tá errado, não sei. Não é isso. Os 10 mandamentos veio para reforçar a sua aliança com Deus. Os 10 mandamentos veio para mostrar para você que você é dependente de Deus. E a partir do momento que eu reconheço que os 10 mandamentos me ensinam a ser dependente de Deus, eu tô entendendo uma coisa. Eu não vou matar. Eu não vou roubar. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que guardar o sábado porque eu dependo de Deus para isso. É Deus que me inspira a fazer esse tipo de coisa. Porque sem Deus eu sou quem? É interessante, na história do jovem rico, ele traz assim, o jovem rico sabia os mandamentos, o jovem rico tinha diversas riquezas, e aí Jesus fala assim, mas ainda te falta alguma coisa. E o que falta na vida dele? Jesus. Então a gente pode ter tudo. Se a gente não tem Jesus, a gente não tem nada. Interessante demais, né? Porque a gente trata não só os 10 mandamentos, mas as coisas que a Bíblia cita ali como se fossem as únicas regras a seguir. Quando, na verdade, o próprio Jesus transforma os 10 mandamentos num conceito. Ele fala, amem a Deus e amem ao próximo. Ou seja, o conceito por trás disso não é uma vida cheia de regrinhas, onde eu vou fazer exatamente aquilo, mas onde eu vou viver uma vida diariamente passando por aqueles conceitos. E o conceito principal é o amor. É uma liberdade em Deus, né, pastor? Exato. Porque a pessoa, quando entendeu que Deus está dando essa liberdade, aí é muito louco você usar a expressão liberdade, que o apóstolo Paulo também usa, né? Sim. Quando você usa... Quando você consegue entender a liberdade, você vive um cristianismo leve. Não é um cristianismo pesado de cumprir as regrinhas, mas é um cristianismo leve a ponto de eu estar guardando o sábado todos os dias. Eu estou descansando em Deus. Até porque a Bíblia mesmo fala que o fardo é leve. O fardo tem que ser leve, gente, por favor. E por ser leve, Deus está dando pra gente a oportunidade de a gente viver diariamente ao lado dele. Cara, o que é viver diariamente um sábado? A gente estudou um pouquinho sobre isso, ou vai estudar um pouquinho sobre isso. Viver diariamente um sábado quer dizer que nós vamos passar todos os dias com o princípio do sábado com a gente. E qual que é o princípio do sábado? A adoração. A adoração. É gastar tempo com Deus, mas é só nesse dia que eu gasto tempo com Deus? Claro que não. Eu tenho que gastar tempo com Deus todos os dias, para que o sábado seja... eu tinha um amigo que ele falava que tudo para ele era a cereja do bolo. Tudo não. Tudo que era de especial era a cereja do bolo. Então, sabe qual é a cereja do bolo? Aquela cereja de verdade, não aquela que eles fazem de chuchu. Tem cereja de mentira. Quem não sabia aí, tem cereja de mentira. É? Tem. Será que eu sempre comi cereja de mentira? Vai ver que é. Você comeu e não sabia. A cereja de verdade é deliciosa, é maravilhosa. Então eu comia de mentira. Se você já mordeu... aquelas que ia em cima do bolo bem vermelhinha, né? Com uma calda. Se você mordeu e não tinha uma semente dentro, é de mentira. É de mentira. A vida foi uma mentira. Era bala de goma. Bala de goma.
A cereja de verdade, ela é o ponto final, assim. Você terminou de fazer um bolo perfeito e você coloca aquele ponto final. Aquilo lá é o máximo, é o auge. O sábado, colocado no meio da semana, ou melhor, no final da semana, ele é o auge. Não quer dizer que é o começo da adoração, mas é o auge. Então, eu passei a semana inteira adorando, eu me preparei para encontrar com Deus naquele dia mais do que nos outros dias. Mas todos os dias eu me encontrei com Deus. Muito louco, né? Isso. É muito interessante porque realmente, né? Durante a semana a gente estuda domingo, segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pra quê? Pra que no sábado a cereja do bolo seja especial. Louco. Eu entendi. Quando o pastor traz isso, eu tô entendendo a criação de Deus. Eu tô entendendo realmente o descanso em Deus. Né? Porque você trouxe assim, a fé é um dos pontos principais. Com certeza a fé é um dos pontos principais para entender que o descanso em Deus, ele nos traz liberdade e dependência dele. Isso é muito louco, cara. O pior, e aí eu vou citar a Bíblia aqui, a gente falou por cima, mas não citou nenhum texto. Por em Hebreus, favor. no capítulo 4, deixa eu lembrar aqui qual que é o verso. É o 4 ou é o 5? É o 4 e o 5. Nesses dois versos, o apóstolo Paulo, ele cita algumas coisas ali, contando, ele tá fazendo uma retrospectiva, Pode né? ler, tá, pastor? E aí, beleza. E aí no verso 4 ele fala assim, ó. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. E aí no verso 5 ele fala assim, mas em outra passagem Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Parece que ele tá fazendo um contrassenso, dizendo assim, essas pessoas nunca vão descansar apesar de terem o descanso disponível. O que o apóstolo Paulo tá dizendo assim, o descanso está disponível, mas essas pessoas não conseguem aproveitar o descanso. Não é que Deus não dá, é que elas não conseguem, porque elas não se prepararam durante a semana, o contato com Deus foi tão fraquinho que quando chega o sábado você está trabalhando de novo. Você não está descansando. E aí é muito louco, o Ronaldo já pediu a palavra aí, mas é muito louco como é que o meu sábado e é um testemunho, eu acho que isso é muito legal quando a gente consegue colocar. Cara, o sábado é o dia que eu mais trabalho. Eu entro na igreja, tipo, 7h30, 8 horas da manhã. E eu vou sair da igreja 9, 10 da noite, às vezes. Ontem eu saí cedinho, eram 7 da noite. Cedo pra ele é 7. Cedinho é 7. Então eu já tinha virado no mínimo 12 horas de trabalho ali, e correndo, e fazendo coisas, e dando atenção pra minha família. Eu tenho 2 bebês em casa. Então, veja, tudo isso ao mesmo tempo, e você preocupado com a igreja, com a situação, a situação espiritual das pessoas, tudo bem. Eu chego em casa, eu durmo, e eu acordo pleno no domingo de manhã. Não é porque a noite foi perfeita, é porque eu consegui descansar apesar de tudo. Olha que louco isso, porque do sábado pro domingo eu acordo de boa. Não sei se vocês já viveram isso, como é que é muito legal. Eu acordo cansado todos os dias. Do sábado pro domingo, aquela respirar, porque eu passei o sábado descansando completamente no Senhor. É uma Olha, satisfação, né? É um satisfação. trabalho que te traz satisfação. Não, isso é muito importante porque, imagina, o pastor, a vida de pastor em si, ainda mais 2 filhos, esposa, e o pastor sendo pastor do NASP, né? Muito jovem, as pessoas toda vez chegando pra você e tal. Você não vê. Você não é aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar o domingo pra mim realmente descansar. Eu não vejo a hora de chegar tal dia pra mim dormir. E aí a tirinha, a gente volta na tirinha e no livro no texto de Hebreus, que eles falam assim, vocês não entrarão no meu descanso, incrédulos. Por quê? Porque eles não sabem, eles não entendem. E nós que somos entendedores da palavra de Deus, nós que entendemos da palavra de Deus, entendemos esse descanso, o que a gente faz? A gente se prepara. Porque a gente está entendendo realmente o que é o descanso em Deus. Realmente o que é depender de Deus, a fé em Deus. E é isso que ele quer trazer para cada um de nós. Boa. O pessoal fala bem aqui, né, Rives? Fala, eu gosto do pessoal que vem aqui. Por mim, vocês falavam aqui 24 horas. Eu tava só assim com a cabeça aqui, assim, não. Eu também, eu tô aqui, ó. Eu concordo plenamente. Foi você, velho. Não, esse cara é bom, esse cara é Eles bom. vão tomar no seu lugar, Lucas. Não, pois é. Amanhã a gente nem... Não dá mole, não dá Não, semana mole. que vem. Gente, mas ó, entendo também do sábado, dia por dia, assim. Uma vez eu fui pro Campamento Jovem. Acampamento de verão. Quando tinha, 2018. Foi lá no Catre. Legal. A igreja tinha dinheiro, né? Ó, a gente foi... Não, hoje a gente acampa num sítio ali, próximo ali, mas a gente foi lá pro Catre. E uma experiência. Aí, antes desse dia, eu sempre ouvi, né, de que sábado ele é um pedacinho do céu. Eu acho que é bom falar.
que você deve viver o sábado da mesma forma como você vai viver no céu. E como é que você vai viver no céu? Já parou para se perguntar? E aí, beleza. No Catre foi um dia muito diferente, porque eu acordei muito cedo, porque a galera me acordou, porque eu era do som. A galera do som sofre. Eu sou simpatizante com a galera do som. Eu sou desse grupo aí. Mano, 6:30 da manhã o pessoal, Lucas, tem que montar a banda lá. Eu falei, eu nem vou tocar, amigão. Eu nem vou tocar. Mas aí, acordei, cuidei do culto, mas beleza. Depois que eu almocei, eu fui lá pra quem foi no Catre lá, galera, tem um rio muito grande lá, né? Aí eu fui lá pro rio, tem um banquinho lá no fundo lá. Cara, eu sentei naquele banquinho ali, eu encostei a cabeça, fiquei olhando o céu, olhando os animais. Achei que você falar dormir. Não consegui dormir porque o banco era ruim, mas eu comecei a observar a natureza como eu não tinha observado antes. E eu acho que aquele dia, e eu já tinha uns 4, 5 anos de batizado. Só que aquele dia eu realmente senti o que deve ser o sábado para mim. Um dia de descanso. Por mais que eu acordei 6 horas da manhã, o pessoal, eu depois eu consegui olhar no sábado Deus. Eu consegui olhar Deus na natureza. Consegui olhar Deus do meu lado e parece que quando eu deitei no banco, Deus falava assim, olha filhão, olha como é que esse lugar é lindo. Esse lugar é maravilhoso, cara, olha esse rio, olha esses pássaros, olha essa grama. Cara, aproveita, deita aí, descansa, fique em paz. Não se preocupe com o que você vai fazer depois. Se preocupe com agora, e agora você tá comigo. Tem o Pense aqui, que da lição, que faz uma pergunta, né? Como é uma vida de descanso em Deus? Ronaldo, e né? aí, você só... Vou passar pro Ronaldo, a gente sabe. Esse do Ronaldo. Tem uma coisa que você falou sobre o sábado, dizerem que o sábado é um pedacinho do céu, né? E eu acho importante a gente frisar isso. Não só o sábado, a gente tá aqui na lição de segunda, o descanso sabático a cada dia, mas todos os dias ser um pedacinho do céu para nós. Porque chegar no céu e você não conhecer nada, você não saber nada do que tá acontecendo, é porque você não viveu a vida cristã direito. Porque se você viver a sua vida cristã mesmo, direito, como tem que ser, cara, você vai viver o céu todos os dias na Terra. E aí, quando você chegar lá, as ruas de ouro não vão te impressionar tanto quanto as outras coisas que você vai viver lá. O mar de cristal não vai te impressionar tanto quanto as outras coisas que você vai viver lá. Porque você vai falar, cara, é muito bom ter experiências. Muito e legal. aí, você vai querer o céu mais ainda, porque você tá vivendo essas experiências aqui na Terra. Muito legal. O da hora, quando eu penso no céu, e aí me remeteu a outra coisa que eu lembrei de um negócio aqui. Não se esqueça de lembrar, pastor. Lembrei de um negócio aqui. Lembre-se. O mais da hora de tudo é que quando a gente chega no céu, a gente não dá importância para as coisas que são muito caras aqui. As portas são feitas de pérola, no singular. É uma pérola, é uma porta. Gigante. Pensa na porta. Gigante. Porque tem que passar Adão. Adão tem 4,5 metros de altura. Gigante. Lembra dessa? Então não é uma portinha. Adão tem que passar lá. Porta. A porta. Pensa na pérola. Não é a do Alice no País. Não. Pensa nas ruas de ouro, pensa nos cristais, pensa na coroa que você vai receber. E a gente vai receber tudo isso e a gente vai olhar pra Jesus e falar assim, não lembro de mais nada, é Jesus. Sim. Acabou, você vai esquecer tudo. Aquilo tudo não tem dinheiro nenhum, que não é nada, porque você vai estar na frente de Jesus. Aqui talvez seja o segredo do não se esquecer de lembrar. Porque a gente lembra de tudo que é importante. Seu chefe te mandou uma mensagem, você lembra. Eu tenho um amigo que falou assim, meu chefe, quando me contratou, me pediu uma coisa, só uma. Ele falou assim, nunca deixe de me atender. Nossa. Ou seja, se eu liguei, você tem que lembrar de mim. Eu sou seu chefe, eu preciso atender. Então, não se esqueça, a gente lembra de coisas que são importantes, a gente lembra dos filhos, a gente lembra da família, a gente lembra do namorado, a gente lembra da namorada, a gente lembra do pai e da mãe, a gente lembra de coisas importantes. Só que a gente se esquece do principal de tudo. A gente lembra do ouro, a gente lembra das pérolas, a gente lembra de tudo que é caro lá no céu, mas a gente esquece do principal, é Jesus. Quando Jesus fala para Moisés, lembra-te do dia de sábado, e eu vou fazer uma aplicação que é de criança, cara. Eu faço isso para crianças porque para mim é o mais lógico. Quando eu leio nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 8, ele fala assim, lembra-te do dia de sábado. Eu pergunto para vocês 3 aqui, ó. Lembram do dia que eu almocei na casa de vocês? Você nunca almoçou lá em casa, pastor? Não, na Você nunca me chamou pra comer na sua também. Ah, velho, mal. Reciprocidade. Reciprocidade. É por isso, vocês não me chamaram ainda, por isso eu não chamei vocês. Eu jogo de volta. Por que Deus tá falando lembra-te?
lógico que ele tá fazendo uma alusão a alguma coisa. A Gênesis. Vamos jogar pra Gênesis, porque a gente pensa em lembra-te como se fosse só pro futuro. Mas o lembra-te é uma ordem de que alguma coisa aconteceu que eu tenho que lembrar. Estalo, né? Sim. Lembra-te. E é o único Gente. mandamento que não começa com não Não. fará isso, não É. fará aquilo. É lembra-te, porque eu já falei sobre isso antes. Gente, tá claro. Então, lembra daquilo que eu falei. Tá claro. E ele fala pra gente, remetendo ao Gênesis, lembra-se, não se esqueça, lembre-se. Porque se eu me esquecer, eu perdi o principal. Porque é o meu contato com Deus, é o Jesus que é o ponto principal no céu. É tudo que é caro, tudo que é rico não tem valor nenhum quando eu olho pra Jesus, porque ele é o ponto. E é interessante a parte desse lembre-se, porque não é só Gênesis, né? Cara, quando a gente lembra do dia de sábado, a gente já comentou já aqui em outros podcasts, mas é você lembrar de que Cristo também morreu por você. Claro. Cara, pro povo egípcio ali, pro povo hebreu que saiu do Egito, né, quando é dado os 10 mandamentos, ele fala assim, isso aqui eu te dou como memória daquilo que eu fiz por vocês. Eu libertei vocês, tirei vocês do cativo, tirei vocês da escravidão eterna para que vocês sejam livres. Então lembra, esse dia é um memorial. O pastor Robson falou que é um aniversário, né? Então é um aniversário da nossa salvação. Quando chega no sábado ali, fala assim, amigão, hoje vamos comemorar porque você é livre. E o fato de você ser livre é que você pode fazer o que você quiser. Aí com esse você quiser, você enche o seu sábado de um monte de coisa. Mas assim, hoje você é livre. E aí, a lição fala um pouco também sobre isso, porque a gente tem que viver o sábado diariamente. Da mesma forma como os 10 mandamentos devem ser observados todos os dias, você obedece a sua mãe todos os dias. Você sai com o pensamento que não pode roubar todos os dias. Você sabe que não pode matar todos os dias. Você ama a sua esposa, sua mulher, sua namorada todos os dias. Então, dos mandamentos daí, você adora a Deus todos os dias, mas o sábado também deve ser todos os dias. Lucas, quer dizer que eu não vou trabalhar nenhum dia da semana? Calma aí, amigão, não é assim também. Quando a gente fala que você deve lembrar do sábado todos os dias, é neste princípio. Lembre-se de que você era escravo e hoje você é livre. Eu não vivi no Egito, mas você era escravo do pecado. Hoje você é livre. Você lembre-se que existe um Deus que é criador. Num mundo de confusão, num mundo de vários deuses, num mundo em que pessoas pregam sua própria religião, sua própria ideia, lembre-se que existe um Deus que é verdadeiro e ele é o Criador. Você deve viver isso a cada dia. E aí a pergunta que eu ia fazer pro Ronaldo, que como é uma vida de descanso em Deus, eu acho que a galera já respondeu bastante, mas se quiser comentar, Ronaldo. Ronaldo. Não, na verdade, vocês trouxeram bastante exemplos aqui, né? Mas o seu, quando você falou que estava no acampamento de verão lá, ele traz uma reflexão muito, muito importante para nós. Porque parece que quando a gente tá na roda de amigos, quando a gente tá com a galera, quando a gente tá ali no momento falando com Deus... Eu já tive uma experiência dessa também. Eu fui num acampamento de carnaval com alguns amigos no passado. E aí nós estávamos na mesa, assim, como a gente tá, conversando, batendo um papo. E realmente a gente tava falando só sobre a Bíblia. E comentando sobre a volta de Jesus, um falou da experiência dele e tal. E aí eu tava com um amigo do lado assim, eu cutuquei ele e falei... Olha o barulho que tá ali. Ele, nossa, eu nem tinha percebido. Aí eu falei, pois é, o Espírito Santo estava presente aqui. Não que lá não esteja, mas aqui ele estava presente. Então, quando a gente está em conexão com Deus, o Espírito Santo está presente conosco. As coisas do mundo são nada. A gente descansa, a gente desconecta, a gente se desprende, a gente sai. E aí entra aquele texto que eu acho muito, muito bom, que cabe muito bem. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Chega arrepiou aqui, gente. E nem é o frio, tá? E nem é o frio. Galerinha, pastor, você quer comentar também sobre isso? Esse descanso em Deus? Eu me lembrei de um texto a mais, que é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aí esse daí me ajuda a entender um pouquinho. Porque orai sem cessar, quando eu digo isso pra um jovem, pra um adulto, não tô falando pra ele ficar de 24 horas de joelho. O apóstolo Paulo não tinha esse objetivo. Não era assim, ajoelha aí e ora o tempo inteiro, 24 horas. Não é esse o foco. O foco é viva como se você estivesse conversando com Deus diariamente. Verdade. Em cada momento, em cada segundo. Quando você está orando, você vai tentar, pelo menos, fugir de algumas tentações, de umas coisas ruins. Você vai ficar ali na tentativa de ser o mais perfeito possível para que você possa, então, estar na presença de Deus. Viver um sábado diário, como é que eu consigo ter uma vida de descanso? É viver junto de Deus, é ter essa comunhão constante, ter esse relacionamento constante. Aí eu me lembrei agora, um negócio aqui.
Tem uma vez que eu preguei há um tempo atrás, eu não tinha preparado isso. O Espírito Santo, quando a gente tá falando, eu acredito que é ele. Né? O mindset aí. Sim. O Espírito Santo deu um negocinho que a gente chama de insight. E aí ele falou assim, você já comparou, eu lembrei disso, né? Já comparou o relacionamento com Deus com namoro? Porque quando a gente começa a namorar, lembra aquele começo de namoro? Todo mundo já começou a namorar uma vez na vida. Que a gente fica meio... Não você até fica hoje. apaixonado, Casar. você não consegue... Não fiquei apaixonado não, desculpa. Não. Fiquei com medo. Com medo, pronto. Que seja o medo, mas você fica com medo, mas você quer estar junto. Verdade. Você não quer largar. A todo momento. Você vai lá deixar a menina em casa. Você anseia estar junto com a pessoa. Você é deixada em casa. Gustavo, você tá ouvindo, né? E você tá ali. E você tá ali com o fichário escrevendo o nome do namorado várias e várias vezes. Fichário é um pouco antigo, pastor. Eu lembro do fichário. É o diário. Hoje é diário. caderno Hoje é inteligente. Scooby. Você tá escrevendo no seu tablet com sua Apple Pencil. Você tá escrevendo lá muitas vezes o seu nome e o sobrenome do seu namorado. Fulano Você tá ali Betânia. testando pra ver se vai dar certo. Você fica pensando o tempo inteiro. Ficar vendo fotos. Você quer saber como é que isso é real? Você vê alguém no ensino médio e começa a namorar. As notas dessa pessoa abaixam. Elas diminuem. Eu trabalhei 6 anos em escola. Eu tô preocupado porque, assim, a minha noiva tirou umas notas assim. Culpa sua. Culpa sua. Ô, vida, me Culpa perdoe, sua. de verdade. Culpa De sua. coração, de coração. Eu trabalhei 6 anos em escola e era muito engraçado, porque o diretor, ou então a coordenadora, os coordenadores me chamavam, ó, essa aluna aqui tá tirando nota baixa. Eu perguntava assim, namorou? Eles olhavam assim, como assim? Tá namorando? Não, quer dizer, tá. Então, é isso. Vamos chamar ele pra conversar. E a gente começava a conversar, era o namoro, porque tava gastando tanto tempo pensando naquilo que ele esquecia do resto. Sabe o que é viver o sábado? É pensar em Deus 24 horas por Parecia dia. eu no começo. Esqueci a pauta também. Travou. 24 horas por dia. É você gastar tempo escrevendo Lúcio, Deus. Lúcio. Sabe assim? Tipo, o meu nome e o sobrenome dele. Meu nome e o sobrenome dele. Porque é isso que eu preciso. É esse relacionamento de namoro. Esse relacionamento de paixão. É isso que é viver o sábado. Sabe o que é legal? Muitas vezes a gente pensa que é difícil ter essa comunhão. A gente pensa que, eu nunca vou chegar nesse nível de essa comunhão muito louca. E aí, vocês compartilhando de experiência, eu lembrei de uma experiência sobre isso. Teve um dia, assim, espontâneo mesmo. E eu tava em uma comunhão, assim, com Deus muito forte. E a todo momento eu tava aqui. Às vezes eu tenho dessas, de ficar falando. Eu tô falando, às vezes, sozinha, mas não é sozinha, é com Deus. E aí eu conversando com Deus o dia inteiro. Na hora do almoço, assim, no colégio, no intervalo, assim, da educação física, eu falei, meu Deus, mas eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Quero muito um sorvete. E aí pensei comigo, né? Aí a galera chegou e eu fiquei pedindo pra todo mundo um sorvete. Gente, eu não gosto de sorvete, assim, sorvete, eu não gosto. Mas eu queria um e nem tava calor. E eu falei, gente, quem pode me pagar um sorvete? Me paga um sorvete. Fiquei enchendo o saco de todo mundo e ninguém quis me pagar um sorvete. Eu falei, então tá bom, vou aceitar isso. E continuei lá batendo papo com Deus. Daqui a pouco chega uma amiga minha. Ela fez literalmente assim. Ela pegou um copo. Gente, eu não gosto muito de sorvete. Eu sou apaixonada por açaí. Ela literalmente fez assim. Olha, amiga, tava tomando, comprei pra você um açaí. Eu sei que você gosta com leite condensado, granola e leite em pó. Fiquem espertos. E aí eu trouxe pra você, porque há muitos anos atrás eu não comia açaí. E aí um dia você me fez comer um pouco, eu gostei e hoje eu como sempre. Então eu tava comendo e lembrei de você. Legal. E aí eu trouxe. Aí eu fiquei assim, ó. Meu Deus, mas ela não tava nem aqui na hora que eu pedi. Eu pedi sorvete. Ela, eu nem gosto de sorvete. Eu nem gosto de sorvete. E conversando aqui com Deus, eu falei assim, caraca, como Deus é um pai de provisão, né? Ele nos ouve, ele nos escuta. E aí, naquele dia, quanto mais comunhão eu tinha, mais eu enxergava Deus nas coisas. Então, acabava nem dependendo de mim. Eu nem me esforçava pra ter comunhão. Sim. Eu só tava ali aberta a ouvir o Espírito Santo falar comigo e a conversar. E aí, as coisas iam acontecendo e eu conseguia enxergar Deus como nunca antes. Eu falei, cara, se eu não tivesse na comunhão tão forte como eu tava hoje, eu não ia enxergar isso como cuidado de Deus e como provisão de Deus. E às vezes as coisas acontecem nos nossos dias, na nossa vida, e a gente não enxerga Deus, mas é Ele. Ô, Lucas, aí vira o tiozão, desculpa aí, eu tenho que cortar. Aí vira o tiozão e fala assim, isso daí não é espiritualidade. Porque você estava querendo comer açúcar. Açúcar faz mal. Sabe o que eu já ouvi um dia? Eu não acredito que ela tá colocando Jesus no meio disso. Eu ouvi isso uma vez. Olha, Jesus. E aí eu fiquei assim,
Eu tô, porque... Isso é fatos de fé, né? Fatos Sim. de fé. Cara, eu já também gente, vivi... cortar vocês, né? Não, imagina. Eu também já vivi várias experiências. Eu podia contar um monte aqui. Cara, eu vi Jesus. Eu vi a salvação e a fé em Cristo Jesus numa partida de League of Legends. Acredito. Porque a gente tava perdendo. Não tinha como a gente ganhar. E aí o Felipe milagre tá aí, ó. aconteceu. Aí eu desisti. Eu desisti. Desistiu, Lucas. Eu desisti. Eu falei assim, Felipe, não dá. Eu falei assim, mano, vamos que vai dar. Eu falei assim, mano, não dá, nós tá tomando uma surra aqui, a gente não tem nem torre. Eu falei assim, não, vamos que dá, vamos que dá. Vai explicando pro pessoal. Ô, galera que escolhe os apresentadores Não, aí, o por favor, coloca ele na lista negra. Pessoal aí. A galera manja, a galera tá assistindo aí. Cara, só sei que no final da partida a gente ganhou e, tipo assim, foi inacreditável a forma como a gente ganhou. Só que depois que a gente ganhou, eu comecei a falar pro Felipe, caramba, Felipão, lembrei de um negócio aqui, cara. Quantas vezes na vida a gente não tem fé e Cristo vem no Espírito Santo, filho, vai que dá. Vai que dá. A gente fala assim, Senhor, eu não consigo. Eu falei assim, filhão, você consegue. Eu tô contigo, confia que vai dar bom. Confia que vai dar certo. E no final deu certo. Então, assim, a lição também fala um pouco sobre fatos de fé, né? É bom falar sobre isso, é bom a gente reviver as experiências, porque isso entra naquilo que a gente falou, que é não se esqueça de lembrar. Sabe? Não se esqueça de lembrar que Deus é Deus, Ele é Deus nas menores coisas. Às vezes a gente quer um milagre tão grande na nossa vida para dizer, caramba, Deus agiu. Mas não, velho. Quantas vezes já não orei? Eu já não orei porque eu perdi o bilhete. E eu achei debaixo do travesseiro, eu nem coloco o bilhete debaixo do travesseiro. Sabe o que é Quantas vezes? engraçado? É que às vezes a gente acha as coisas pequenas demais pra incluir Deus. Tipo, nossa, isso é tão besta. Isso é tão pequeno. Isso é tão... Ai, fora da realidade. Não tem por que eu orar. Deus não vai fazer. Mas ele vai, porque um pai ama muito seu filho. E um pai faz de tudo pelo seu filho. Faz os E gostos. se ele não fizer, é porque ele sabia que aquilo não ia te levar pro céu. Sim. Essa semana, alguém me procurou. Foi essa semana pra não dizer que dia que foi, tá? Essa semana alguém me procurou pra me dizer o seguinte: pastor, como é que eu faço pra achar o menino de Deus? O que a pessoa tem que ter pra ser o menino de Deus? Porque eu quero me casar, eu quero namorar alguém e não encontro ninguém. Tudo que eu encontro é lixo. A menina falou desse jeito. E aí eu virei... E era um lixo mesmo, os caras que eu conhecia, aquela que eu tava namorando. Tadinha, eu falava pra não namorar, não. Aí eu sei que eu virei pra ela e perguntei só uma coisa. Esse cara que você tá querendo namorar agora, ele te aproxima de Deus? É isso. Se esse cara, com as mínimas coisas, com o boné que ele usa, com a roupa que ele usa, com... É isso aí, Ronaldão, bota aí. se... Não era eu não, só pra... Não era eu não. Se esse cara te aproxima de Deus, se com o boné, se com a roupa, com o gesto, com o jeito que ele trata os pais, do jeito que ele trata com você, se ele te aproxima de Deus, então ele entendeu o propósito e esse é o cara pra namorar. Ele não tem um segredo, tipo, ele tem que ser loiro, ele tem que estar num cavalo, ele tem que usar as roupas Tem que ser de berço. Olho não azul. existe Emagrecer. isso. Emagrecer, igual eu. Mas o louco é que assim, quando Jesus inspira pessoas para falar sobre isso, ele fala de coisas simples. Porque Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele fala assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se esse cara ouviu a palavra, se ele teve disponível para ter o contato com o que Deus queria que ele vivesse, ele foi transformado. Eu acho que aqui está o segredo. É a transformação que tem que existir no meu coração para que eu possa viver o sábado, para que eu possa viver a fé, para que eu possa ter a minha vida entregue nas mãos dele. Aí, puxando um gancho do pastor, dessas duas coisas que vocês falaram também, de experiências, é engraçado que aqui, trazendo mais uma vez do jovem rico, ao ele ter um contato com Jesus, ao ele ter uma oportunidade de ter esse contato com Jesus, a Bíblia diz assim, que ele sai triste com a resposta de Jesus. E quantas vezes a gente pede algo para Jesus, quantas vezes a gente ora e fica um recado aí para qualquer jovem. Quando a gente ora, quando a gente pede, aí vem uma resposta de Jesus que não agradou o meu coração, não agradou o meu desejo. A gente fica como? Triste. E aí, Hebreus, ele vai trazer... É interessante que é um pouquinho depois que a lição está falando do verso 11, mas no verso 12 ele vai dizer assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Pô, aonde que eu tenho que buscar a resposta que eu preciso? Na palavra. Na fé, tendo fé em Deus. É aceitando de que eu sou dependente suficiente em Deus, que vai ser no momento dele, na hora dele, no momento que ele quer. E a gente, às vezes a gente fica, e a gente está nessa geração, né, da ansiedade em si, de ser ansioso com tudo, de ter uma resposta, eu preciso para agora. Para agora?
Aí talvez Deus fica preocupado com você, mas pra agora mesmo, tem certeza? Essa namorada é pra agora? Esse trabalho é pra agora? Deus Galera, quer isso? Essa é a pergunta. Tem uma notícia triste pra vocês aqui. Não, mano, deixa a gente falar. Então, Deixa tá a gente muito continuar. bom. A gente poderia marcar um pô de vigília. Pô de vigília. Vamos, Peraí, eu vou cortar ele. gosto, Quer ver que louco? A gente tá conversando aqui, a gente falou sobre um monte de coisa da lição Mas eu e eu falei. pelo menos não me preocupei É. em citar nada. Porque a gente tá falando sobre o tema. Sim. E Exatamente. sem querer a gente tá vivendo o sábado, a gente tá vivendo a lição nas nossas De uma falas. forma E a natural. gente não Natural. repetiu a lição. Obrigado, muito obrigado, que isso era a minha preocupação muito A grande. gente não Gente, repetiu a lição. infelizmente, a gente acabou o tempo, tá? que Caramba. isso. Tava muito legal, E tava a gente gostoso o nem bate-papo percebeu, aqui. né? Nem percebeu. Tava bom demais. Rapidinho, gente, se vocês tiverem alguma palavra final pra deixar pro povo, coisa simples, tá bom? Senão a gente já Pastor, encerra quer o ir? coração. Eu anotei aqui um negócio muito importante que eu vi na lição, né? Eu anotei mais ou menos assim. Quando o jovem se afasta de Cristo, ele não perde a fé. Ele continua acreditando em Deus, ele continua acreditando em Jesus. Mas a partir do momento que ele se afasta, ele deixa de acreditar no sábado. Ele deixa de acreditar nos 10 mandamentos e já não faz mais sentido para ele. Você pode perceber que quando o jovem se afasta dos caminhos de Deus, Primeira coisa que ele deixa é o sábado. ele não quer saber mais do sábado, ele quer viver uma liberdade, uma libertinagem que não existe. E a liberdade que a gente vai encontrar é sempre em Deus. Por isso, talvez o maior recado que a gente pode deixar para os jovens da nossa igreja é: cara, lê mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, ore cada vez mais. E no dia que você passar a fazer isso, não estranhe, é a atuação de Jesus na vida de cada um deles. Boa. E aí, pra completar só o que o Ronaldo disse, tem uma frase aqui na lição: não basta crer no que se diz a respeito de Cristo, devemos crer nele. Porque aí, se um dia a gente fraquejar, a gente não vai deixar de Amém. seguir a sua lei. Que dupla, Jesus. Não, a galera tá ungida aqui. Que bonitinho. Eu não vou alcançar isso não, cara. É isso daí que eles falavam. Eu nem vou falar porque eu não quero passar vergonha. Tem um trechinho da tia Ellen. Conhece a tia Ellen? Ellen White. Foi almoçar lá em casa. Claro. Tia Ellen manja. Essa menina arrebenta. E quando ela foto fala, com ela ela tá um falando. dia. É Deus falando. Então, o da hora é quando eu leio a tia Ellen, parece que ela tava comigo ontem. Porque ela viu o que eu tava fazendo e tá me Vou dando falar o que bronca. ela me falou. Tadinho de mim, porque eu tomo bronca dela o tempo inteiro. Quando a gente tem um texto aqui que a tia Ellen falou que diz assim, ó: mas a fim de santificar o sábado, as pessoas precisam ser elas mesmas santas. Elas devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar, tá lá em Êxodo no capítulo 20, o Senhor lhes disse também: vocês serão o meu povo santo. Só assim o sábado poderia distinguir Israel como adoradores de Deus. E aí você me dá mais 30 segundos. Eu preciso falar sobre isso. O sábado não é um tema comum, não é mais uma doutrina, não é alguma coisa perdida por aí. O sábado é o selo de Deus. O que é o selo de Deus? O sábado é o ponto que vai dizer assim: esse vai pro céu e aquele não vai. Entendeu? Se você não entendeu isso, você precisa abrir tua Bíblia e começar a viver o sábado. Lê tua Bíblia, usa a lição da escola sabatina para te apontar para a Bíblia, usa as coisas da natureza para te apontar para a Bíblia, para você ter contato com esse Deus que é tão poderoso que ele deixou uma coisa, não para ser uma obrigação, mas para ser o descanso Algo que vai prazeroso. marcar os cristãos ou os salvos dos últimos dias. Esse é o selo, esse é o ponto. Eu achei que ele ia falar assim: quer saber mais? Vai no meu canal, que eu não vou falar aqui não. E pra quem Muito não bom. sabe, procure o seu diretor jovem, marque um pequeno grupo e fale sobre o selo de Deus e a sela da besta, que você vai entender o que a gente falou aqui, tá? Amém. Pode me chamar com pra chave pregar. de ouro, não Fechamos com fechamos? chave de ouro. Bom demais. Mas vamos fechar com uma coisa só, Espírito Santo, Ronaldo. Nossa, quase Quase errando. que não Obrigado, sai. Senhor. Ronaldo, ora pra gente finalizar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida e também pela eternidade que o Senhor colocou nos nossos corações, Pai. Muito obrigado, porque acima de tudo o Senhor é Deus e o Senhor está em atuação em nossas vidas. E nós somos gratos por isso. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais a sua palavra e principalmente a praticá-las também, Pai. Amém. Nos ajude a entender mais sobre o sábado, sobre o selo que nós precisamos ter com o Senhor, mas de uma forma muito poderosa, Pai. Atue nas nossas vidas. Abençoe esse podcast, abençoe toda essa equipe aqui que está à frente, que de uma forma poderosa os jovens da nossa igreja, em um todo, possam ouvir a Tua palavra e entender que o Senhor é o único Deus que salva. Amém. Esteja conosco, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Tchau, galera. Boa. Gente, Tchau. Obrigado. Obrigada Não, a por gente que vocês agradece. que acompanharam até aqui. Obrigada por vocês estarem aqui também. Foi demais, foi bom. Muito bom. Foi bom. Curta, muito comenta bom. e compartilha, Gostei tá? muito. Por favor. E nossas redes sociais, @Comunidade Jovem APS. Beleza? Até a próxima semana, galera. Fiquem com Valeu. Deus. Tchau, tchau.
Valeu!